Pessoal, vamos então, agora vamos ficar um pouquinho mais rápido. Eu falei que seria o último vídeo, mas na verdade o último vídeo é este aqui. Vejam só, aqui já é o segundo parágrafo daquela redação do Rodrigo. Então, atenção, vamos aqui, ó. Devido à problemática violência presenciada no trânsito brasileiro, né, nota-se que a sociedade pode auxiliar no combate às infrações. Então, ele está trabalhando o segundo tópico, sociedade, auxílio no combate às infrações. Bom, para não entrar metendo o pé na porta, ou seja, dissolando o aspecto 2 do nada aqui, o que o aluno faz? Ele retoma o núcleo central do tema, que é a questão das infrações, não é? Mas ele vai trocar um pouquinho de palavra. Ele fala, ó, em razão da problemática violência presenciada no trânsito brasileiro, tá vendo? Vírgula. Então ele faz uma retomada do tema central. É uma forma também de você manter na unidade do tema, entendeu? Tá certo? Então ele falou que a sociedade vai auxiliar nesse combate. Vai auxiliar no combate às infrações. E aí ele vai desdobrar para explicar como. Então ele fala, olha só, esse combate deve ir além do poder público. Falou isso, pois a segurança no trânsito é dever de todos. Então, ele diz, ó, esse combate é dever de todos. Então ele foi o quê? Preparando antes de entrar. Veja que é uma redação do passo a passo. Eu até diria que esse período é até dispensável, tá? Mas não tem problema. Ele tem característica de período original, ou seja, recuperou o aspecto aqui, entra com a primeira explicação, a chamada explicação primária, né? Quando você começa a trabalhar aqueles elementos, aquilo que está numa Constituição Federal, aquilo que está no aspecto principiológico, aquilo que é conceitual, tá certo? Então, quando ele diz que a segurança é dever de todos, é um caput da Constituição que ele está tratando, tá certo? Exatamente do caput do artigo 144, se eu não estou enganado, que ele busca a segurança é dever de todos e traz para aqui. Assim, então a partir disso ele chega a esta conclusão aqui. Observa-se que a educação implementada pela sociedade é importante instrumento de enfrentamento à violência viária, pois aí vai explicar, não é? Trouxe a educação aqui, vai explicar por quê. Pois conscientiza os cidadãos acerca da direção segura de veículos automotores. Ponto. Note que ele só fala da educação, por enquanto, o primeiro elemento. Trouxe a educação, não é? Como seu primeiro elemento aí de participação da sociedade, ou seja, a concretização disso, trouxe para um fato concreto. E ali, trouxe a primeira ideia, não é? E ali ele explica essa primeira ideia. Ele quer colocar mais uma ideia, sim, então ele entra com um elemento aditivo. Olha só, além disso, vírgula, né? Ações de denúncias de motoristas conduzidos de forma irregular nas estradas auxiliam os órgãos de trânsito na fiscalização. Eu não gostei muito deste período. Né? Além disso, eu colocaria assim, a sociedade, ou seja, eu buscaria a sociedade aqui novamente. Além disso, a sociedade também pode colaborar com o poder público ao denunciar motoristas que conduzem de forma irregular, certo? Então, eu traria de novo o sujeito, tá? E aí ele vai trazer mais um elemento de soma, ó. Destaca-se ainda uma das ações previstas, aí ele vem no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, a qual cita a implementação de pós-graduação sobre trânsito nas universidades, fazendo com que os alunos efetivem essa medida social. Pronto, então ele trouxe aqui mais um elemento. Eu não gostei muito deste parágrafo, eu não quero dizer que ele não sirva, não é isso. Mas como eu persigo uma coisa sempre muito perfeita, olha, se eu estou trabalhando, se a sociedade é o cerne da minha discussão, e eu vou falar alguma coisa do Plano Nacional de Redução de Mortes, eu quero falar desse Plano Nacional de Redução de Mortes, mas como dentro do atributo sociedade, tudo bem? Então eu faria assim, ó, trabalharia, eu vi que ele trabalhou a educação, ele trabalhou a questão da denúncia, né, a participação aí da denúncia, e aqui ele trabalhou a questão, de novo, da educação por meio dos cursos de pós-graduação. Sabe o que eu faria? Eu juntaria este último exemplo aqui ao primeiro, como se fosse exemplo, concretização do primeiro. Eu falaria assim, lá na linha 13, ó, esse combate, certo, nesse período, deve ir além do poder público. Tudo bem. Assim, observa-se que a educação implementada pela sociedade é importante, assim, eu colocaria o seguinte, assim observa-se
que a educação é importante instrumento de enfrentamento à violência viária, pois conscientiza a sociedade acerca da direção segura de veículos automotores. Ponto. Né? Como exemplo disso, destaca-se a implementação de cursos de pós-graduação sobre trânsito em universidades previsto no Plano Nacional de Redução de Mortes. Ponto. Fechei o exemplo da educação. Aí eu viria aqui para tratar desse item na linha 17 do além disso. Além disso, ações de denúncias além disso, a sociedade também colabora com o poder público quando denuncia as autoridades motoristas que conduzem seus veículos de forma irregular nas estradas. Ponto. Júnior, teria que citar mais um exemplo? Cara, como eu digo, não é? Se você quiser citar, vai ficar tudo em paralelismo, ou seja, fica elegante. Se você não quiser citar, pelo menos você fez um trabalho coerente, você juntou os elementos de educação num só lugar, certo? Num só lugar. E dentro do assunto, sociedade, manteve a unidade textual. Ou seja, você cumpre os critérios que o CESP exige. Veja que o CESP não exige você paralelismo estrutural. A gente não tem essa exigência. É que aqui, né, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para vocês, olha, dá pra você colocar um exemplo aqui. Porque nem sempre você vai ter assuntos, gente, em que você vai conseguir inserir exemplo para tudo. Tem essa questão também, tá? Então, fica essa dica para vocês. Vamos ver mais um parágrafo aqui. Como é que ele vai tratar o último assunto? O último assunto pergunta sobre atitudes individuais para diminuir as infrações de trânsito. Então, vamos ver se ele trabalhou bem aqui, se a gente pode melhorar. Por fim, o último argumento, então, uma boa. Nota-se que determinadas atitudes individuais podem diminuir as infrações no trânsito. Tópico recuperado, perfeito. Ele vai lá, muito bem, vem a lei, ó. O Código de Trânsito Brasileiro traz como infração dirigir sem a devida atenção, ponto. Então ele trouxe o que o Código diz. Percebe-se assim que a atenção aliada à responsabilidade no trânsito é um dever a ser seguido por todos os condutores. Então trouxe aqui, né, a direção com responsabilidade. Ressalta-se ainda, segundo elemento, na verdade, que atividades como dirigir ao telefone, dirigir sob efeito de álcool devem ser banidas. Tanto que a Lei 9.503, né, que é o do Código de Trânsito, as tratam como infrações gravíssimas, gerando multas, medidas administrativas para o infrator. Portanto, deve haver por parte de todos conscientização e o dever de cuidado no trânsito. Enfim, fez ali uma pequena conclusão aqui no finalzinho para encerrar o assunto. Show! Este parágrafo aqui, ele ficou melhor que o segundo. O primeiro é o melhor de todos. E aí é que eu vou conversar com vocês. Quando você está no concurso, o que vai acontecer? Vamos supor que você tenha 3 aspectos para você trabalhar. Você tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Então aqui você se ocupa com o primeiro, aqui naturalmente com o segundo e aqui com o terceiro. Sempre o primeiro é o que a gente tem que cuidar dele melhor. Às vezes ele vale menos ponto que os demais, mas ele é exatamente o cartão de entrada é o convite de entrada da sua redação. E aí o examinador ele ganha confiança naquilo que você escreve, você vai convencendo o examinador de que escreve bem. É natural que aqui ao final você vai perdendo essa capacidade de escrever bem. Natural. A maior parte dos redatores se perde exatamente aqui. E é claro que o examinador, gente, a gente lê com soninho, sim, às vezes lê com soninho, mas existem 2 pontos que nós levantamos a cabeça e prestamos muita atenção: o início e o fim. Então aqui no fim é como se você estivesse uma grande maratona, certo? Ali nadando no mar, né? Maratona Rei do Mar, por exemplo, você está lá nadando. No meio você engole água um pouquinho, se atrapalha, mas ao final você coloca um pouquinho mais de gás para você conseguir um pouquinho menos, reduzir um pouco das imperfeições. Entendeu? Porque são exatamente os pontos que ficam na cabeça de qualquer redator: início e fim. E aí você tem, vejamos, aqui nós temos, vamos ver como é que ele trabalhou, né? Ele trouxe o tópico, ele foi lá no código dizer sobre, trouxe então a norma, então ele vai na origem, não é? Foi no código para falar sobre
alguma coisa trouxe a origem. Veja que ele trouxe aqui a palavra infração, ok? Então estava procurando um ponto de nexo, né? Um ponto de conexão, perfeito. Percebe-se assim, então ele vai olhar que a atenção aliada à responsabilidade e transição do dever a ser seguido por todos os condutores, então ele está falando da questão individual do condutor em si. Então eu não colocaria todos, para não dar ideia de sociedade, eu colocaria por cada condutor, tá? Ou por cada indivíduo que conduz seu veículo, para ficar mais bonito, ainda mais alinhado com o aspecto temático, não é? Ressalto-se ainda que atitudes como, aí eu colocaria, exemplifica-se que atitudes como dirigir ao telefone, né, sob efeito de álcool, devem ser banidas, certo? Vírgula, e tudo bem, ele quis explicar, tanto que a lei, né, as trata, né, a lei trata, concordância verbal aqui, tá certo? A lei trata as infrações, como infrações gravíssimas, gerando multas e medidas administrativas para o infrator, ponto. E ele vai concluir, né, trazendo aqui um aspecto geral, que poderia ser um aspecto de cidadania, respeito à vida, tá certo? Para ficar mais bonito ainda, entendeu? Então vocês vão vendo que essa é a construção da redação. Ele melhora um pouquinho aqui ao final, mas sem dúvida nenhuma a joia do concurso dele é o seu primeiro parágrafo. Vamos ver, que eu vou pegar outra redação, né, porque aqui já não tem mais nenhuma, que eu não deixei, acho que eu não deixei muitas redações aqui, mas não, isso. Vamos então, vou pegar outra redação que a gente passou por ela aqui, certo? Vou pegar esta redação aqui que foi do menino da Polícia Federal, né, que também tirou total em tudo. A gente vai vendo, olha só, você vai ver, eu vou comentar aqui rapidinho, você vai se lembrar de tudo. Tópico, proteção da criança e adolescente, ó, pelo Estado, né? Comeu alguma coisinha, mas tá bom, tá ruim. Para isso, lembra do para tanto, para isso. Tem a seu favor, cita a norma, origem, certo? E aí depois ele vai entrar com mais elementos, ó, essa proteção, porque ele acabou de falar da proteção aqui. Para isso, tem a seu favor o sistema judiciário e destaca a Constituição, o Estatuto da Criança, a Convenção dos Direitos Humanos. Essa proteção, segundo Napoleão, ele está falando daquela proteção, certo, que ficou lá atrás. Mas aqui eu não colocaria essa proteção. Por que que não? Porque você viu que no período posterior ele não fala de proteção, tá vendo? No período aqui do meio, ele não falou de proteção, nem usou pronome, para manter a cadeia coesiva, né? É como se ele falasse de proteção aqui, aqui existe um zero, um vácuo, e ele voltou a falar essa proteção. Não, colocou o pronome aqui. Não fica legal, o melhor é você trazer, tá? De novo, a proteção dos menores, então transforma isso aqui em substantivo, né, para você recuperar e manter acesa a cadeia coesiva. A proteção dos menores, segundo Napoleão Casado. Então ele foi na doutrina, já que ele falou da lei, ele expandiu para a doutrina, muito bom. Fundamentos da doutrina da proteção integral e da prioridade absoluta das políticas públicas de direito da infância. Vale ressaltar ainda, tá vendo? Ó, somando, tá vendo? Que diferencia-se a criança e adolescente, ou seja, então ele vai falar sobre a criança e o adolescente, né, esses conceitos e como que a lei recai sobre eles. Perfeito, bem construído, excelente introdução. Só que aquele probleminha ali, vocês estão vendo meus comentários, eu vejo que a banca deu total para o aluno, olha só, por isso que eu falo para vocês, não se preocupem com as correções do curso, porque às vezes vocês estarão lá com 99% de redação bem conduzida, eu vou fazer vários comentários porque eu quero melhor, cada vez melhor a redação, para evitar altos e baixos. É isso que a gente tem que evitar, né? No nosso processo, no nosso fluxo textual, nós temos que evitar o alto e baixo no concurso. Isso não é legal, não. Só você está sempre fazendo curso de redação. O legal é você manter aquela média, tá, de trabalho. Nessa esteira, ou seja, nessa mesma construção, né, nessa mesma ideia, a redução da violência e o tratamento dos adolescentes em conflito com a lei, como adulto, né, devem ser prioridades, tá certo? Uma vez que essas medidas, olha só, essas medidas, porque tá falando delas aqui, tá? Tá falando delas aqui, ok? Prejudicam, eu não colocaria essas porque, vou voltar aqui, ó, não colocaria essas, eu colocaria estas, porque
Porque eu estou falando das medidas aqui, né? Tá bem pontuadas as medidas, não estou falando de medida no período anterior, nada disso. Estou falando bem aqui. Uma vez vai explicar que essas medidas prejudicam o menor em desenvolvimento. Então aqui ele já trouxe meio que aquela opinião, né, em face do tema, mas já trazendo o tópico também. Ele não esqueceu o tópico, veja, ele está sendo objetivo, tá? E ele resolve de novo na origem, olha só, explicação baseada na lei, de acordo com o Código Penal e com o ECA. Vamos equilibrar aqui, não é assunto para agora, mas você já vai começar com essa ideia de equilibrar as coisas, não é? De acordo com o Código Penal e com o ECA, deve-se dar tratamento diferenciado para esse adolescente. Vamos ver aqui. Aqui falou dos adolescentes, aqui falou esse adolescente. Deixa eu falar uma coisa importante. Aqui tem adolescente no plural, não tem? Aqui recuperou no singular, não é legal, tá? Então tem que ser para estes adolescentes, porque estava no plural. E será estes, porque eu estou indo pontualmente na palavra adolescente. Quando eu vou pontualmente na palavra, eu uso o pronome com ST. Quando eu pego uma ideia geral, eu trabalho com o pronome com SS, tá bom? Mas isso vai ficar mais claro para vocês na segunda aula nossa, tá? Na aula 2. Então aqui, ó, diferenciado para estes adolescentes, para que o mesmo não, tá certo? Para que. Eu só colocaria para os adolescentes, já que vai precisar usar pronome aqui, ó, para que estes, aqui usou os adolescentes, né? Para que estes tenham condições de se ressocializar. Vale ressaltar que o menor, muito bem, puxa o adolescente, né? Aí eu colocaria os menores para ficar. Já que eu estou trabalhando no plural, vou manter o quê? Como é que chama a palavra mágica? A coerência, né? Vale ressaltar que os menores não devem ser tratados como criminosos, pois eles, mesmo nunca, tá? Eles, segundo o critério adotado pela legislação pátria, né? Retomando aqui o critério que foi falado aqui antes, ainda não discernem totalmente as condutas criminosas. Nem colocaria essas porque eu não citei condutas criminosas aqui, então eu colocarei as condutas criminosas. Está vendo, gente? Se eu tenho... a minha crítica aqui em relação à correção foi o seguinte, porque se eu tenho uma cadeia coesiva que está tratando de um elemento no plural, é melhor que eu mantenha isso daí por conta da harmonia do texto. Se esse candidato pega, por exemplo, um examinador mais chato, melhor dos examinadores do CESP, alguém da banca de consolidação, por exemplo, essa pessoa da banca de consolidação notaria esses desvios, tá? Que estão representados na redação. Porque você vai vendo que eu vou puxando, tá certo? Ali, para fazer a coesão de forma adequada, plural, plural, sempre respeitando esses elementos. E vamos para o último. Dessa forma, o poder público tem um papel fundamental na elaboração de políticas sociais com potencial de reduzir o envolvimento dos adolescentes com a violência no Brasil. Isso aqui é o tópico, tudo bem? Então vamos lá. Essas políticas, veja que aqui falou de políticas, não falou? Não está puxando pontualmente políticas? Então estas. Se você só vai aqui... você está recuperando exatamente a palavra, inclusive você repete substantivo, né? O que é interessante você fazer? Usar o pronome com ST. Se ele não tivesse falado de política, ele falando que o poder público tem um papel fundamental desenvolvendo medidas, tá certo? Faz medidas para reduzir o envolvimento de adolescentes com violência, aí sim, essas políticas, aí sim, porque eu falei medidas, estou recuperando com políticas, então eu faço uma recuperação um pouco mais porosa. Aí eu trabalho com SS, tá bom? Então, estas políticas são importantes porque grande parte dos adolescentes envolvidos em atividades criminosas, né? Aqui, grande parte dos adolescentes são de baixa renda ou é de baixa renda, porque parte dos, né? Partitivo, você pode deixar no singular ou deixar no plural para concordar com adolescentes, mas é assunto para aula 2. Então, vamos lá. Estão envolvidos em atividades criminosas, são de baixa renda, de baixos periféricos. Ou seja, vai explicar melhor, em situação de vulnerabilidade. Ponto. Dessa forma, muito bem, porque como você não falou a palavra forma, então sua recuperação é mais porosa. E aí o aluno fez certinho. Dessa forma, é mais viável investir em educação
do que aplicar medidas punitivas, que segundo a experiência em outros países, aqui trazendo para o concreto, tá vendo? Vírgula, não alcançaram, não acabaram com a criminalidade desse público-alvo. Então, aqui desse público-alvo. Gente, você vai ver que isso aqui é o último parágrafo, não é? É aquela mesma ideia. O aluno que passa a escrever bem, olha que bacana, eu até vibro, né? Porque são alunos diferentes, com cursos completamente diferentes, alunos nossos. Vocês vão ver que errar é humano. E a prova tá aqui, é a prova de que errar é humano, você tira total a si mesmo. Por quê? Quais são os parágrafos mais bem redigidos dessa discursiva? O primeiro, muito bom, muito bom. O segundo já bagunça um pouquinho, o aluno se atrapalha com palavras no plural, palavras no singular, não é? O terceiro tem menos erros também de execução, finaliza bem. Então isso é o que eu faço com vocês. O que eu venho tentando fazer com vocês aqui, que pretendo até o final deste curso, é mostrar a vocês como escrever de acordo com a cabeça do examinador. Vocês têm que vibrar na mesma consciência do examinador, do mesmo jeito. Senão não passa no concurso, entendeu, gente? A gente tem que ter essa consciência e ficar feliz porque tá vendo a coisa dar certo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha só, última, prometo. Vocês viram que eu falo pra caramba, né? Falo que vai ser mais curtinho, mais enxutinho. Demoro 20 anos pra escrever uma aula, mas sempre pensando no bem dos alunos. Vamos lá. Aqui é aquela redação da conexão à internet, não é isso? Que o aluno tirou total. Aí eu adoro ler redação, que o aluno faz a coisa maravilhosa. Estar sempre conectado à internet é um hábito que apresenta vantagens e desvantagens. Então, o aluno trouxe o tópico, né? Tá vendo? Ó, na lata. Então, o aluno vai citar pontos positivos para tratar de quê? Das vantagens. Olha só, pontos positivos, conexão substantiva com vantagens. Dentre os pontos positivos, destaca-se a facilidade de obter informações. Pronto. Então, ele primeiro citou um ponto positivo. E ele vai explicar. Aí vai trazer exemplo, vai concretizar. Nesse sentido, como ele não falou a palavra sentido, então é nesse. E vai no mesmo sentido porque é exemplo. Nesse sentido, pesquisas acadêmicas, por exemplo, deixando claro que está exemplificando, podem ser realizadas sem necessidade de recorrer a bibliotecas tradicionais. Exemplo bobo, e olha, muito bem feitinho. Primeiro tópico, citou a primeira vantagem, exemplificou a primeira vantagem. Vai citar a segunda vantagem. Além disso, a internet também facilita, ó, trouxe a palavra internet, né? Porque sumiu daqui, ó, tá vendo esse do meio? Então, trouxe ela de volta. A internet também facilita a locomoção do usuário na cidade por meio de aplicativos que acompanham o trânsito ou que possibilitam chamar táxis. Então, veja que aqui o aluno já foi também trazendo o exemplo. Você vai notar que ele só não faz tudo em paralelozinho, não é? Falar primeiro o que é, exemplificar depois. Mas, de qualquer maneira, tem uma explicação, um fato e uma exemplificação para cada caso. Muito bem. Agora ele precisa falar das desvantagens, então ele vem para o outro lado. Por outro lado, então ele vai falar agora dos problemas. Eu repetiria o que faltou aqui? O que faltou aqui, gente? Olha o que o aluno vai escrever. O acesso constante à rede pode causar distração excessiva, além de angústia ou ansiedade, por querer estar sempre informado. Ponto. Aqui ele fez uma condensação entre as duas partes, né? Eu faria o seguinte, por outro lado, repetiria. Há desvantagens, né? Como o acesso constante à rede, que pode causar distração excessiva, e angústia ou ansiedade por querer estar sempre informado. Eu traria a palavra desvantagens para cá, ó. Certo? Traria para aqui. Por quê? Porque ficou longe. Então eu busco para ficar bem nítido para o examinador que eu estou trabalhando bem. Tá bom? Mas veja, o examinador já deu total para essa redação. A gente só está aperfeiçoando. Vamos a mais uma. Com a evolução da internet móvel, vamos ver o que tem aqui, ó. Usa o celular como ferramenta de informação e comunicação. O telefone celular, vendo, ó, se tornou uma importante ferramenta de informação e comunicação. Informação e de comunicação, tá? Repetindo aqui. Por meio do aparelho, olha só, retomando,
tá vendo? Vai falar o que acontece com o usuário. O usuário tem acesso, por exemplo, né, já foi direto por exemplo, a notícias, entretenimento e até mesmo ensino à distância, ponto. Ademais, vai incluir mais uma ideia. Os aplicativos de mensagens instantâneas revolucionaram as comunicações, permitindo que as pessoas em diferentes cidades, estados e países possam interagir em tempo real sem pagar tarifas telefônicas de longa distância. Ponto. Esse tipo de aplicativo, não falou aplicativo aqui? Então é esse? Raciocina comigo. Não, este. Este tipo de aplicativo é largamente utilizado não apenas na comunicação entre amigos e familiares, mas também por empresas profissionais, etc. Então só estendeu a explicação desse segundo elemento aqui. Tudo bem, mas nem precisaria? Não, tá? Não, porque senão, o primeiro você fala sobre entretenimento, tá? Depois você fala dos aplicativos e dá mais vazão para o aplicativo. Então é como se você tivesse uma balança com dois elementos e essa aqui fosse a mais pesadinha, tivesse mais informação. O que aconteceu com a sua redação? Ficou em paralelo? Não, houve uma pequena incoerência, uma falta de paralelismo, assim. Você dá mais valor para um tipo de informação, menos para outra, entendeu? Então o ideal é você igualar essa balança, tá? E mais, vamos agora para o terceiro. Mas veja que é o parágrafo do meio, né? O danado parágrafo do meio. E aí vai falar, vamos ver aqui qual que é o tópico. Modos de evitar riscos às relações interpessoais e à saúde mental do usuário. Então vamos lá? Infelizmente, o uso excessivo dessas tecnologias pode trazer riscos às relações interpessoais e à saúde mental do usuário. Muito bom, tópico resgatado. Vai exemplificar. Exemplo disso, porque falou de modo geral, não tinha nem trazido a palavra exemplo, então, disso, né? Seriam a falta de contato presencial com amigos e familiares e a ansiedade. Então, dois elementos, né? Nem precisa falar citado anteriormente, ansiedade, ponto. Aí, ele quer falar agora do modo de evitar esses riscos, não é? Então, vamos lá, não tem problema não. Seria uma espécie de solução contra esse problema. O modo de evitar esses riscos, veja que riscos ficou longe, tá vendo? Não tá aqui. Então, ok, você pode falar esses riscos, mas eu colocaria para não ter nenhum problema, o modo de evitar tais riscos, certo? Porque aqui está fazendo também uma busca porosa, pode ser esses também. Porque aqui foram citados os riscos, né? E não tem a palavra riscos ali, então você pode trabalhar com SS, tá? Ou tais riscos. Na dúvida, use tais. O modo de evitar tais riscos seria desativar a internet, restringindo o acesso apenas algumas horas por dia. Gente, informação óbvia, né? Veja que não tem nada aqui que você fala, poxa, mas o cara domina o assunto. Não, tranquilo. O que tem é domina a estrutura. Outro modo, olha, citou um modo de evitar isso, outro modo, tá vendo? Muito bacana. Seria não utilizar, tá vendo? Ó, seria, ó, o mesmo verbo, mesmo tempo verbal, muito lindo. Outro modo seria não utilizar o aparelho de momento de convívio social. Gente, é óbvio, né? Ponto. Então ele vai dar exemplo disso aqui agora, ó. Nesse sentido, a rede de restaurantes Kentucky Fried Chicken, né? Em campanha publicitária recente, ofereceu um de seus pratos gratuitamente aos clientes que aceitassem não utilizar o telefone celular durante a refeição. Olha que bacana, encaixou um exemplo aqui ainda, né? Esse tipo de atitude, como não tem a palavra atitude escrito, vira esse. Pode favorecer o contato presencial, fortalecendo assim, em conclusão, as relações interpessoais. Olha aqui, é um poema, tá certo? É um poema. Gente, é isso aqui. Vamos fazer de forma parecida para melhor? Veja que aconteceu a mesma coisa. O parágrafo do meio é mais bagunçadinho, mas os da ponta, eles são lindos, verdadeiras pinturas, eu não escreveria melhor, tá bom? Beijo grande para vocês e eu aguardo para ler as primeiras gerações de vocês aqui pra gente sair maravilhados aqui desse curso de preferência aprovados, tá certo?